nós temos o regresso conservador, né? É assim que os livros didáticos se chamam, tá? Maré liberal e regresso conservador. A regência Una do Araújo Lima vai ser o chamado regresso conservador, ok? Nesse chamado regresso conservador, nós temos a lei interpretativa do ato adicional. O que acontece? Vamos ver aqui, ó. O ato adicional de 34, ele vai, então, a principal característica do ato adicional de 34, assembleias legislativas provinciais, que vai dar poder. Quando a gente tem uma lei interpretativa do ato adicional, o que eles vão fazer? Eliminar essas assembleias. Basicamente, uma das maiores conquistas que os liberais consideravam, que era o ato adicional, vai ser anulado, né? Grande parte vai ser anulado. E isso, óbvio, vai gerar problemas, vai gerar instabilidade. O que já estava acontecendo, por quê? Você tem inúmeras revoltas muito fortes acontecendo, né? A Farroupilha, por exemplo, é uma das maiores citadas porque durou 10 anos de revolta, declarou república no Sul. Então, nós temos aí vários problemas acontecendo no Brasil. Entre a elite, que já tinha vários problemas, está acontecendo mais ainda, e também fora disso, com relação às questões populares estourando em várias partes do país. Consequentemente, e é claro, insatisfeitos, né, com esse regresso conservador, os liberais vão se reunir num clube. Um clube chamado Clube da Maioridade. Mas antes de contar essa história, essa frase aqui é muito famosa no período regencial, dita por esse político, que é óbvio que eu não decorei o nome dele, que o nome dele é gigantesco, mas não tem problema decorar. Na verdade, não precisa decorar. O que eu preciso que vocês entendam é: essa frase é muito famosa porque nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. E aí a gente volta para o nosso quadro aqui, né? Saquarema, os conservadores, liberais são os Luzias. Por que eu tô falando isso? Por que essa frase é importante? Essa frase foi dita na época por um político da época. Porque a grande parte dos quereres aí políticos, não só políticos, mas de todos os interesses desses grupos, eram iguais. Todo mundo era escravista, todo mundo privilegiava os próprios lucros, as próprias posses, os próprios interesses. Todo mundo ali nesses grupos não estavam muito interessados em questões populares, reprimiam com altíssimas violências questões populares. Inclusive, uma das revoltas que mais matou gente no Brasil foi no período regencial. Logo, nós temos aí muito mais questões iguais do que diferentes. Mas, como eu disse para vocês, a importância dessa aula é entender as diferenças. E aí os liberais formam lá o clã, né, o clube da maioridade, a galera. Aqui a gente tem uma gangue, não sei se vocês sabem, mas aqui no Historizando é gangue. Gangue dos Amadins, 12 das Amadins, entendeu? Porque não tem esse negócio de Amadinho, não, é Amadim, não tem gênero. Então é a gangue dos Amadins, entendeu? E aí comenta aqui pra mim se você tá afim de fazer parte dessa gangue. Quero fazer parte da gangue do Historizando. Mas aí os liberais não tinham gangue, eles tinham um clubinho, que é o Clube da Maioridade. E nesse Clube da Maioridade, eles vão organizar um golpe. Que golpe é esse? Bom, o nome já diz, né? Maioridade. O que significa isso? O Dom Pedro II, ele estava aí na casa dos seus 15, 16 anos, mais ou menos. Logo, ele não poderia assumir, né? Ele não era maior de idade. Mas, enfrentando todo esse processo de instabilidade e ainda vendo que os conservadores estavam meio que atrapalhando tudo que os liberais fizeram, os liberais se reuniram com o Dom Pedro II e falaram assim: nós vamos colocar você no poder. Já tá na hora, vamos aqui decretar que você já tá nessa maioridade aí, que você já pode assumir esse poder e nós vamos decretar isso. E alguns conservadores ficaram sabendo depois disso, até concordaram, porque de fato era uma grande instabilidade que estava no país. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas dentro dos estudos da política, né, uma figura carismática, uma figura que representa alguma coisa, e a figura do Dom Pedro II representa um império, né? Tem por trás aí da família imperial. Tudo isso naquele momento
representava também uma certa estabilidade. Claro que isso não é a única motivação, não tô falando isso, mas é sim algo importante, ok? Combinado? Então é o seguinte, tem aí o golpe da maioridade em 1840, em julho de 1840, antecipa-se a posse do Dom Pedro II, e Dom Pedro II, diferentemente de vários meninos de 15 e 16 anos, ele já tinha uma certa maturidade, porque, gente, desde os 5 anos de idade ou até antes, ele já sabia o que ele ia fazer da vida, né? A gente não sabe, eu com meus 33 ainda não tô sabendo o que eu vou fazer da minha vida direito. Imagina lá, ele com seus 15, 16 anos já tava lá bem estudado, falando várias línguas, entendendo de relações internacionais, e a gente aqui, né, ralando. Então, hashtag nessas horas queria ser o Pedro II. Nessas horas eu queria ser o Pedro II, saber o que vai acontecer aí com a minha vida, saber o que eu vou conseguir realizar, com quais poderes eu vou ter, né? Não sei vocês, mas eu queria essa sensação de, pelo menos de vez em quando. Enfim, você tem aí em 1840 o golpe da maioridade e o início do Segundo Reinado.